Olá, sou a professora Fátima Martini. Esse vídeo mostra algumas construções levantadas na França durante o Gótico Pleno, no período que se denomina de Baixa Idade Média. O Gótico Pleno nas catedrais de Amiens e Reims, ambas localizadas na França. A Catedral de Notre-Dame de Amiens, na França, foi inspirada nas construções levantadas em Chartres e na Notre-Dame de Paris, e foi construída no século XII, no estilo gótico pleno. Sobre os portais da catedral pairam a série de arcos ogivais duplos com vitrais. Acima está a Galeria dos Reis e acima ao centro a rosácea. Unindo as duas torres, outra galeria foi realizada no século XIX por Viollet-le-Duc, coroada por delicados pináculos. Contrafortes dividem verticalmente a fachada e separam os três portais. No segundo nível, os contrafortes são recuados e decorados com pináculos, e o mesmo ocorre no terceiro nível, na altura da galeria. Os portais apresentam um grande número de arquivoltas. O portal do centro leva o título de Juízo Final, com a ressurreição dos mortos e a pesagem das almas, entre redimidos e condenados. Acima, Cristo recebe São Francisco de Assis. Um detalhe do portal da esquerda. A Catedral de Notre-Dame de Amiens apresenta uma planta em cruz latina, com nave central e duas laterais com capelas, transepto e deambulatório cercado por 7 capelas radiais. A nave central apresenta arcadas, trifório cego e clereustório, com amplos e altos vitrais. O pé direito altíssimo suporta a abóbada nervurada e colunas adoçadas aos pilares, amplidão proporcionada ainda pelas altas janelas junto ao clereustório. Na cabeceira, acima de altos vitrais, encontra-se uma rosácea. No detalhe na nave central, o arco ogival e as colunas adoçadas, no estilo gótico pleno. Aqui o transepto com duas naves laterais, a linda rosácea e os vitrais. O deambulatório é duplo a partir do transepto e simples na cabeceira do templo, circundado por capelas radiais. Aqui um detalhe dos arcobotantes da fachada sudeste. No alto do transepto, a linda rosácea trabalhada em pedra no estilo do gótico pleno. A Catedral de Notre-Dame de Reims foi construída no século XIII, no local de outra incendiada. Recebeu acréscimos até o século XVI e restaurações no século XX. O portal central, dedicado à Virgem Maria, apresenta rosácea no lugar do tímpano e arquivoltas esculpidas. No segundo pavimento, outra enorme rosácea no centro da fachada. A Galeria dos Reis abriga as estátuas dos sucessores do rei Clovis. Junto à fachada ocidental encontram-se os 3 portais, executados no gótico pleno, com esculturas e arquivoltas totalmente decoradas com baixos e altos relevos. Na ombreira do portal central, na fachada ocidental, a Anunciação e a Visitação à Virgem Maria. A figura da Virgem é extremamente severa e as pregas de sua roupa caem verticalmente. O anjo, ao contrário, apresenta o esbelto corpo em S e amplo e movimentado planejamento. O delicado rosto, enquadrado pelos cabelos encaracolados, apresenta um sorriso, marcado como o sorriso de Hans. Mais delicadas esculturas enfeitam os portais das laterais da catedral.
Rosáceas e vitrais lindos e coloridos enfeitam a Catedral de Reims. A Catedral de Notre-Dame de Reims apresenta uma planta em cruz latina, com nave central e duas laterais, transepto com 3 naves e abside com ampla largura. O deambulatório é cercado por 5 capelas radiais, e a nave central apresenta arcadas, trifório cego e clerestório com lindos vitrais. Um detalhe da nave, coro e abside. Na imagem, arcada, trifório cego e clerestório. Apresenta janelas tipo caixilharia, que é independente e formada por 2 vitrais verticais encimados por uma rosácea. A rosácea sul é ladeada pelas estátuas da igreja e da sinagoga. No detalhe, a rosácea do transepto sul e o transepto norte. A fachada norte também apresenta 3 portais decorados com esculturas produzidas no gótico pleno. No portal central, junto à fachada norte, há a escultura do bispo de Reims, que fundou a primeira catedral de Reims e foi decapitado por bárbaros na porta da sua igreja. As esculturas góticas produzidas para a catedral de Reims apresentam-se entre o realismo e a arte clássica. No lado norte, pináculos e tabernáculos, telhado com zinco e acabamento em flor de lis. A cabeceira da igreja mostra os arcobotantes. Os arcobotantes bipartidos se apoiam nos contrafortes encimados por tabernáculos octogonais, que por sua vez abrigam esculturas de anjos. O gótico pleno na Sainte-Chapelle de Paris. A arquitetura gótica simboliza a nobreza e o mistério da fé durante a Baixa Idade Média. O florescimento do gótico no século XII, originário de Paris, se deve à prosperidade urbana e à evolução do conhecimento. A Sainte-Chapelle foi construída no século XIII por Luís IX. Nela se encontram algumas das características principais da arquitetura gótica: a acentuação da linha vertical nas figuras esculturais, arco de ponta que leva os olhos para cima, abóbada de cruzaria de ogivas, telhados em declive e paredes decorativas, colunas adoçadas aos pilares até a abóbada, arcobotantes no exterior, rosáceas e vitrais coloridos e divisão das janelas por meio de ornatos em forma de rendilhado. A construção apresenta 2 capelas justapostas. A inferior servia para os funcionários do palácio e a superior para a família real. Na entrada da Sainte-Chapelle, o tímpano sobre o portal mostra a coroação da Virgem Maria. O interior da Capela Baixa, durante a restauração, recebeu tons de azul, vermelho e dourado e foi decorada com motivos da flor de lis, símbolo da monarquia francesa, e castelos de Castia, símbolo de Blanche de Castia, mãe de Luís IX. Os medalhões representam os 12 apóstolos. Somente a família real frequentava a Capela Alta, onde eram guardadas as relíquias da Paixão. As cenas do Antigo ao Novo Testamento se distribuem por 15 vitrais de 15 metros de altura e contam a história do mundo até a chegada das relíquias em Paris. Os pilares são em grande número e altíssimos, e os ornatos em forma de rendilhado dividem e enfeitam as janelas do estilo gótico.
No interior da Capela Alta, destacam-se as esculturas dos apóstolos. A rosácea é do século XV e os painéis de vidro representam o Apocalipse. O portal da Capela Alta foi decorado com esculturas e arquivoltas no estilo do gótico pleno. O tímpano representa o julgamento final no portal da Capela Alta. O alto-relevo apresenta Jesus, Virgem Maria e São João Batista. Os anjos seguram referências das relíquias guardadas na Capela Real. Um anjo segura a coroa de espinhos e o outro a cruz. As paredes com altos vitrais, que possibilitam a leveza e iluminação interior, receberam um reforço exterior de acordo com a lógica do estilo gótico. Os contrafortes, que permitiam a distribuição do peso para o exterior. Os pináculos ornamentam os contrafortes. No telhado da Sainte-Chapelle, a flecha e o arcanjo São Miguel. A Capela Real é um exemplo de construção do gótico pleno francês, desenvolvido durante a Baixa Idade Média. Nesse vídeo, você observou algumas construções levantadas na França durante o Gótico Pleno, no período que se denomina de Baixa Idade Média. Viu também as esculturas junto às fachadas e os lindos vitrais coloridos nos interiores das catedrais. Continue conosco. Um forte abraço!